A igreja de St. Eleanor, no North End de Boston, nunca tinha ficado tão silenciosa. 230 convidados, todos prendendo a respiração, porque o homem parado no altar era Rafael Duca. E homens como ele não eram interrompidos. 34 anos, um terno cinza chumbo cortado em Milão, uma cicatriz fina na mandíbula esquerda que ele carregava desde os 19 anos. Ele tinha construído um império nos cais sem nunca precisar levantar a voz. Porque no mundo dele, o homem que precisa gritar já perdeu. Ele ergueu a mão da noiva. O diamante tocou a ponta do dedo dela. E uma mulher gritou lá do fundo da igreja. Não era convidada. Ninguém naquele salão sequer sabia o nome dela. 27 anos, uniforme cinza, avental branco, as mãos ainda úmidas da cozinha, andando com uma mancada que piorava quando o tempo esfriava. Ela limpava o chão dele, e gritou 3 palavras que deveriam ter custado a vida dela. Não se case com ela. 3 homens levaram a mão para dentro do paletó. Então Rafael Duca ergueu uma mão, e todos ficaram imóveis. Ele soltou a aliança. Saiu do altar, passou pela noiva, passou pelas famílias mais perigosas de Massachusetts, atravessou o corredor inteiro. E parou na frente da mulher que esfregava os pisos dele. Fez a ela uma pergunta baixa e calma. Por quê? Ela não conseguiu responder. A garganta dela tinha fechado. Então ela colocou a mão no bolso do avental e tirou a única coisa que tinha. E o que saiu dali fez 230 pessoas esquecerem como respirar. Se uma história sobre coragem, e sobre as pessoas por quem passamos todos os dias, significa algo para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje à noite, e se inscreva para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar ao começo. Há uma tarde chuvosa numa casa de 22 cômodos, onde um homem muito poderoso passou por uma menininha alinhando 3 pedrinhas pequenas no parapeito da janela, e nunca uma vez sequer pensou em perguntar o que elas significavam. Naquela tarde, a chuva caía constante sobre Brooklyn, aquela chuva de abril que não era barulhenta, mas que não parava, escorrendo em longos filetes pelas janelas altas de vidro da casa cujo nome a cidade inteira conhecia, embora bem pouca gente já tivesse entrado ali. Rafael Duca tinha acabado de voltar de uma reunião no porto, o casaco ainda um pouco úmido, e andava pelo corredor do segundo andar por um velho hábito, o hábito de um homem que sempre queria passar por todos os cômodos da própria casa antes de escurecer. A casa tinha 22 cômodos. Ele usava só 4. Os outros eram limpos toda semana, as flores trocadas, as janelas abertas para deixar entrar ar fresco, e depois fechadas de novo, como caixas bonitas sem nada dentro. Ao passar pela sala de costura no fim do corredor, ele parou. A porta estava levemente entreaberta, e de dentro vinha um som fraco, o tipo de som que não pertencia àquela casa. Ele empurrou a porta um pouco mais. Na velha poltrona estofada perto da janela, uma menininha sentava colorindo. Tinha uns 4 anos, cachos castanho-dourados presos frouxamente de lado, e um óculos grosso de plástico rosa que fazia os olhos cinzentos dela parecerem o dobro do tamanho normal. Ao lado da poltrona, deitado, estava um cavalo de pano desbotado com um olho só faltando. A menininha não levantou os olhos quando a porta se abriu. Estava ocupada. No parapeito da janela na frente dela, 3 pedrinhas pequenas estavam arrumadas numa fileira reta, espaçadas igualmente, tão limpas que pareciam ter acabado de ser lavadas. Rafael Duca já tinha ficado em cômodos onde gente implorava para ele poupar a vida delas. Já tinha sentado na frente de homens que podiam ordenar a morte dele antes que ele terminasse o café. Mas naquela tarde, parado na porta da sala de costura, houve um momento em que ele não soube o que fazer. Ele se abaixou, apoiou as 2 mãos nos joelhos, e perguntou à menininha o que ela estava fazendo. Ela olhou para ele. Não tinha medo dele. Essa foi a primeira coisa que ele notou. E também foi a coisa em que ele ainda estaria pensando muitos meses depois. Porque quase ninguém naquela cidade olhava para ele sem primeiro medir a distância até a porta mais próxima. A menininha empurrou os óculos para cima do nariz com um dedo manchado de cera, depois respondeu numa voz infantil que ainda não conseguia pronunciar a letra R, dizendo que estava construindo uma casa. Rafael olhou para as 3 pedrinhas. Não entendeu, mas não perguntou mais nada. Só sorriu, um sorriso breve, um que ele não usava fazia tanto tempo que até o próprio rosto pareceu se assustar com ele. Depois se endireitou, deixou a porta parcialmente fechada exatamente como tinha encontrado, e seguiu para a biblioteca. O encontro inteiro durou menos de 1 minuto. Ele não contou a ninguém sobre isso. Não perguntou a Dora Kessler de quem era aquela criança. A senhora Dora, a governanta-chefe,
Trabalhava naquela casa desde que o pai de Rafael era vivo. Mais da metade do cabelo dela tinha ficado prateado. As costas eram retas como uma régua, e ela possuía o dom peculiar de saber exatamente o que devia ser dito e o que devia ficar enterrado no coração até a morte. Foi ela quem estabeleceu aquela regra não dita lá embaixo. A regra que todo empregado entendia, embora ninguém dissesse em voz alta. Ninguém devia falar da criança. Ninguém devia perguntar por que ela estava ali. E o patrão da casa, um homem que sabia de tudo o que acontecia a quarteirões da casa dele, fingiria não haver. A senhora Dora sabia que ele tinha visto a criança. Ele sabia que ela sabia. E os dois escolheram deixar assim, porque naquela casa a bondade nunca tinha permissão de falar o próprio nome em voz alta. Só podia existir na forma de uma poltrona estofada que ninguém parecia ter colocado no canto da sala de costura, e uma lareira que, por algum motivo desconhecido, ficava sempre acesa. Rafael entrou na biblioteca, tirou o casaco, serviu um copo de vinho que não beberia naquela noite, e sentou observando a chuva. Não pensou nas 3 pedrinhas de novo. Não porque não tinha coração. Foi porque, no mundo dele, coisas tão pequenas normalmente não significavam nada. Esse foi o maior erro da vida dele. Porque em toda a vida humana existem portas pelas quais só passamos, dando uma olhada rápida antes de fechar de novo, sem nunca perceber que atrás de uma dessas portas está sentado o resto inteiro da nossa vida, esperando quieta, arrumando um lugar para a gente no parapeito da janela. Aquele copo de vinho tinha uma história própria. E naquela casa de 22 cômodos, só 2 pessoas a conheciam. Uma estava morta. A outra o servia toda noite. Em Boston, o nome Duca estava ligado a coisas que as pessoas não falavam em voz alta durante o dia, aos cais de carga do porto, e aos salões de sindicato onde um único aceno de cabeça pesava mais do que um contrato assinado. Rafael herdou tudo isso quando era jovem demais para entender o que estava herdando, e manteve tudo através de um método que espantava os homens mais velhos daquele mundo. Ele nunca levantava a voz. Nem uma vez. Em reuniões onde homens batiam o punho na mesa e gritavam palavrão, a voz dele ficava cada vez mais baixa, até que todo mundo era forçado a se inclinar para a frente para ouvir. E aquele ato de se inclinar mais perto era exatamente o que ele queria. O pai dele tinha dito, muito tempo atrás, que o homem que precisava gritar era o homem que tinha ficado sem cartas para jogar. Rafael guardou aquelas palavras na memória mais fielmente do que qualquer oração. A noite em que o pai dele morreu foi uma noite chuvosa no fim de outubro, exatamente 6 quarteirões da igreja de Saint Leonard. Pai e filho tinham acabado de sair de um restaurante familiar. O homem mais velho andava na frente, ainda carregando uma caixa de doces para a esposa, enquanto Rafael seguia uns 3 passos atrás. Então houve um som. Um carro virou bruscamente na esquina, e a mão do pai caiu sobre o pavimento molhado. Rafael tinha 19 anos. Ajoelhou ao lado do pai na chuva, e não gritou. Essa foi a única coisa que ele lembrou com clareza sobre si mesmo naquela noite. A rua inteira gritava. Buzinas de carro tocavam. Gente correndo para fora das lojas. Mas aquele rapaz de 19 anos ficou ajoelhado ali, em silêncio, e um caco de vidro de algum lugar cortou uma linha fina na mandíbula esquerda dele. Um corte tão raso que não deveria ter deixado marca. Deixou uma cicatriz. 15 anos depois, ela ainda estava lá. E toda manhã, quando ele se barbeava, via ela. E nunca, uma única vez sequer, considerou tirar aquela cicatriz. No armário de vinho da biblioteca havia uma garrafa de Barolo que o pai tinha comprado quando Rafael ainda não era alto o suficiente para alcançar o ombro do velho. Aquela garrafa foi comprada por um único propósito, e o pai tinha anunciado esse propósito na frente da família inteira, num jantar de verão de anos passados. Seria aberta no dia do casamento do menino. O pai não viveu para ver aquele dia, mas a garrafa continuou no lugar antigo dela. E, por muitos anos, toda noite depois que todas as luzes da casa se apagavam, Rafael Duca servia um copo pequeno, colocava sobre a mesa de carvalho na frente dele, e sentava olhando para ele. Não bebia. Nunca tinha provado nenhuma gota. Na manhã seguinte, um empregado jogava fora o vinho, lavava o copo, e ninguém fazia perguntas. A mãe dele viveu mais alguns anos depois daquela noite chuvosa, tempo suficiente para ver o filho virar o homem cujo nome fazia uma cidade inteira baixar a voz. Ela não tinha orgulho. Só parecia ficar menor a cada dia que passava na poltrona perto da janela. Nos últimos dias dela no hospital, depois que Rafael tinha comprado um andar inteiro e trazido mais médicos do que um hospital de cidadezinha podia ter, ela fechou uma mão de pouco mais que pele e osso ao redor do pulso dele e disse uma frase da qual ele passaria o resto da vida sem conseguir se libertar.
Ela disse, você pode comprar o medo da cidade inteira, meu filho. Pode comprar silêncio, comprar lealdade, até comprar as orações dos outros. Mas há uma coisa que você nunca vai conseguir comprar por preço nenhum, e é alguém que olhe para você sem ver a arma. Depois fechou os olhos e adormeceu. E 2 dias depois, não acordou mais. Daquele momento em diante, Rafael viveu dentro de uma verdade muito simples e muito cruel. Ele estava sempre cercado de gente. Havia homens dispostos a morrer por ele, mulheres bonitas o bastante para tirar o fôlego de qualquer um esperando ele em qualquer lugar, e homens poderosos que ligavam para Rafael antes de ligar para o próprio advogado. Mas ele tinha desenvolvido um hábito, e esse hábito o destruía por dentro. Sempre que alguém entrava num cômodo, ele automaticamente colocava a pessoa numa de 2 categorias. Essa pessoa tem medo de mim. Essa precisa de mim. Durante muitos anos, ninguém nunca tinha caído fora daqueles 2 compartimentos. E talvez fosse por isso que, numa tarde chuvosa de abril, quando uma menininha de óculos rosa de plástico olhou para ele sem medir uma vez sequer a distância até a porta, algo se agitou fracamente dentro do peito daquele homem. Algo tão sutil que parecia uma porta que tinha ficado fechada por anos e de repente foi empurrada pelo vento. A mulher que limpava o corredor do 2º andar durante as tardes se chamava Clara Whitfield. E naquele dia ela tinha vindo trabalhar sozinha, sem a filha, porque era o dia da semana em que a locadora e a Chelsea cuidavam da menininha por algumas horas em troca de Clara limpar a escada comum. Ela estava ajoelhada no chão, esfregando o trecho de madeira em frente à porta da biblioteca, quando ouviu passos subindo. Ela conhecia as regras. Sempre que o patrão tinha visitas, os empregados eram obrigados a se retirar para baixo e ficar fora de vista até serem chamados. Mas o balde dela estava bem no meio do corredor, e alguém já tinha chegado ao topo da escada. Então Clara fez a única coisa que podia fazer naqueles 3 segundos breves. Escorregou para o recuo atrás do armário alto no fim do corredor, encostou as costas na parede, e segurou o pano de limpeza firme na mão. A porta da biblioteca se abriu, mas não fechou completamente. Sobrou uma fresta do tamanho de uma mão. O homem que entrou no cômodo era Otto Brennan, um contratante de transporte robusto, com a voz de alguém acostumado a ser bem-vindo em todo lugar, e ele entrou com a expressão de um homem que acreditava ter sido convidado ali para discutir negócios. Rafael Duca estava sentado atrás da mesa. Não se levantou. Só pegou a jarra de água na bandeja, encheu um copo, e deslizou para o outro lado da mesa. Então começou a falar, e Clara precisou prender a respiração para ouvir, porque a voz dele era tão suave que quase se apagava no som da chuva além das janelas. Ele mencionou um nome, Overin, um trabalhador do cais empregado numa das linhas de transporte de Brennan, que tinha caído de uma altura grande durante um turno noturno no inverno anterior e não conseguia mais andar. Mencionou que a esposa do homem tinha ido ver o padre da igreja de Saint Leonard, que o padre tinha ligado para ele, e que ela tinha dito que o dinheiro do seguro que a empresa arrecadava dos trabalhadores havia anos nunca tinha chegado até ela. Rafael disse que tinha mandado investigar. Disse que sabia exatamente para onde o dinheiro tinha ido. Otto Brennan começou a explicar. Falava rápido e sem parar, a voz subindo enquanto falava sobre procedimentos, papelada, e mal-entendidos no departamento contábil. Rafael o deixou falar. Então o interrompeu com uma única frase. E de trás do armário, Clara ouviu cada palavra com clareza. Ele disse a Otto que ia dar a ele 1 minuto e 30 segundos. Confuso, Otto perguntou por que estava recebendo 1 minuto e 30 segundos. Rafael respondeu que era esse o tempo que os médicos estimavam que um homem chamado Overin tinha passado rastejando pelo concreto frio, arrastando 2 pernas que já não sentia, antes de chegar a um lugar onde alguém pudesse ouvir os gritos de socorro dele. Disse que tinha medido a distância pessoalmente. Depois colocou o relógio de pulso sobre a mesa, virou o mostrador na direção de Otto Brennan, e ficou em silêncio. Clara não conseguia ver o rosto do homem dentro do cômodo, mas ouviu a mudança na respiração dele. Otto implorou. Prometeu pagar o dobro, depois o triplo. Falou da esposa e dos filhos. Rafael não disse mais nenhuma palavra. Só ficou sentado ali, as 2 mãos sobre a mesa, os olhos fixos no relógio. E durante todo aquele tempo, Clara ouviu água pingando do pano de limpeza na mão dela pelo chão, uma gota de cada vez, constante e ininterrupta, e ela não ousou se mexer para segurar. Quando o ponteiro do relógio completou o giro, Rafael Duca se levantou. Fechou os botões do paletó devagar, um de cada vez, como um homem se preparando para sair para jantar. Depois chamou Milo. A porta da biblioteca se abriu de par em par. O motorista entrou, e a porta se fechou atrás dele.
Clara Whitfield ficou atrás do armário alto por muito tempo depois que o corredor ficou em silêncio de novo. Os joelhos tremiam tanto que ela precisou se segurar na beirada do armário para ficar em pé, e só bem mais tarde percebeu que tinha torcido o pano de limpeza completamente seco nas próprias mãos nuas, sem sequer perceber. Ela entendia perfeitamente o que tinha acabado de ouvir. Entendia perfeitamente de quem eram os pisos que limpava. Por meses, tinha se convencido de que os boatos lá fora eram só boatos, que o homem educado que sempre a cumprimentava com um leve aceno no corredor não podia ser o homem daquelas histórias. Naquela tarde, a ilusão frágil se despedaçou. Mas havia uma coisa que a confundia, e essa confusão a acompanharia pelos próximos 17 dias. Ela esperava ouvir ganância, ou fome de poder, ou crueldade pura. O que ouviu, em vez disso, foi o nome de um trabalhador do cais que ninguém na cidade se dava ao trabalho de lembrar, e a história de uma mulher que tinha ido chorar para um padre porque não tinha dinheiro, e de um homem rico o suficiente para não se importar, que tinha medido pessoalmente a distância que aquele homem sofrendo tinha rastejado. Naquela noite, Clara Whitfield voltou para casa em 3 ônibus, como fazia toda noite, e sentou na última fileira nas 3 viagens, a testa encostada no vidro frio enquanto observava as luzes da cidade indo para trás. Ela morava num quarto no 3º andar de um prédio velho em Chelsea. Um quarto tão pequeno que, uma vez o colchão estendido, quase não sobrava espaço para andar. A parede perto da janela tinha uma mancha de umidade em formato de mapa, se espalhando um pouco mais a cada temporada de chuva, e o aquecedor no canto estava quebrado desde antes dela se mudar para lá. O senhorio prometia consertar. Já fazia essa promessa havia 4 invernos. Clara já não lembrava ele, porque sabia que no mundo de gente como ela, exigir algo que tinha todo o direito de receber ainda era o jeito mais rápido de perder o teto sobre a cabeça. Tinha aprendido a se virar. Enchia as frestas da janela com jornal, deixava a filha dormir do lado de dentro, perto da parede mais quente, e toda noite, antes de dormir, esquentava uma panela de água no fogão elétrico para que o calor durasse um pouco mais no quarto. Dentro da bolsa de pano que Clara levava para o trabalho todo dia, sempre havia um pote plástico de comida, e quando ela voltava para casa, aquele pote geralmente tinha comida intocada da cozinha da casa grande, comida que, pelo costume da cozinha, seria jogada fora depois do jantar. A senhora Dora Kessler sabia. Nunca mencionava. De vez em quando, simplesmente deixava uma caixa de leite não aberta, sem nome escrito, sobre a mesa da cozinha, depois se virava para cuidar de outra coisa. As manhãs de Clara começavam com a cidade ainda envolta em escuridão. Ela levantava antes das 4, se vestia sem acender a luz para não acordar a filha. E antes de colocar a bolsa no ombro, sempre fazia exatamente a mesma coisa. Todo dia, sem faltar uma única manhã em todos aqueles anos, ela abria a bolsa de pano, deslizava a mão até o fundo, e tocava uma caixinha de metal com ferrugem nos cantos. Não abria. Só descansava a palma sobre ela por alguns segundos, do jeito que alguém toca a testa de uma criança dormindo, depois fechava a bolsa e saía pela porta. Ninguém no mundo tinha visto ela fazer isso, e ninguém nunca tinha perguntado o que a caixa continha. Ela andava pela escuridão até o primeiro ponto de ônibus, e andava mancando, o pé esquerdo arrastando um pouco atrás dela, um jeito de andar que ficava visivelmente mais pesado quando o tempo esfriava ou a chuva se aproximava. As pessoas geralmente assumiam que era resultado de um acidente de trânsito. Clara deixava assumirem. A verdade era que uma noite de inverno, quando ela tinha 19 anos, tinha tirado dela a capacidade de andar normalmente para sempre. E isso era tudo que ela já tinha contado a alguém sobre aquilo. Havia outra coisa que ela não conseguia explicar a ninguém. Às vezes, na cozinha, quando alguém de repente levantava uma mão perto do rosto dela, mesmo que só fosse pegar uma panela pendurada na parede, ela piscava rápido e dava meio passo para trás antes de ter tempo de pensar. Depois sempre sorria, se desculpava, e dizia que era desajeitada. 3 ônibus a levavam através da ponte, por bairros adormecidos, até o ponto final a uns 800 metros da casa grande em Brooklyn. Ali, além da entrada dos fundos da cozinha, uma escada de pedra levava até o andar térreo. Não tinha muitos degraus. Mesmo assim, quase toda manhã, ao chegar no topo, Clara precisava sentar no degrau frio, a mão pressionada firme no peito, contando silenciosamente até 30, até o coração desenfreado dela finalmente se acalmar. Depois apoiava uma mão no degrau de pedra para se levantar, ajeitava o avental, e entrava na cozinha na hora certa, como fazia todos os outros dias. Ninguém nunca a tinha visto. Ela tinha ido ao médico uma vez, numa clínica gratuita do bairro,
e tinham falado palavras que ela não entendeu completamente antes de acrescentar uma palavra que ela entendia bem demais. Custo. Ela nunca mais voltou depois daquela consulta. Porque, pelos cálculos de Clara, uma mãe podia viver com um coração falhando. Mas uma criança não podia viver com a mãe perdendo o emprego. A criança que Clara vestia na escuridão todo dia para não acordar a Noel. Ela tinha 4 anos, com cachos castanho-dourados que sempre pareciam um ninho de pássaro, não importava quantas vezes a mãe escovasse. E usava um óculos grosso de plástico rosa porque o médico da clínica do bairro tinha dito que os olhos dela viam tudo levemente desalinhado. Os óculos rosa grandes demais estavam sempre escorregando pelo nariz dela, e raramente ela era vista sem botões, um cavalo de pano desbotado, com um olho só, costurado com linha de cor errada. Ela carregava o brinquedo querido para todo lado, falando numa voz suave e infantil que ainda tinha dificuldade com certas letras. A juba de lã tinha desgastado até restarem só alguns fios curtos, e Clara já tinha costurado a barriga dele 3 vezes com linhas diferentes, porque nunca tinha a linha da cor certa no quarto delas. Noel nunca ia a lugar nenhum sem ele. Ela também tinha uma risada que fazia as pessoas virarem a cabeça. Uma risada grande demais para um corpinho tão pequeno, explodindo sem aviso por coisas que mais ninguém conseguia entender, uma bolha de sabão, um pássaro pousado no lugar errado, ou o jeito que a senhora Dora levantava os óculos para examinar uma fatura. O motivo de Clara ter que levar a filha para a casa grande não era complicado. A locadora e a Chelsea só podiam cuidar dela poucos dias por semana. E a creche mais próxima que aceitava crianças por hora cobrava um valor que deixaria Clara sem dinheiro nenhum para pagar o quarto delas. Algumas manhãs, ela ficava parada na escuridão do lado de fora do quarto, bolsa de pano na mão, olhando para a filha dormindo, e precisava escolher entre perder o salário de um dia e levar a criança junto. Sempre escolhia a segunda opção. E toda vez sentia algo se apertar dentro dela, porque sabia que aquilo era algo que uma empregada não tinha permissão de fazer. A senhora Dora Kessler foi a primeira a descobrir. Encontrou a menininha sentada no chão da lavanderia numa quinta-feira de manhã, e Clara ficou ali, as mãos apertadas juntas, esperando para ouvir as palavras que passou meses se preparando para enfrentar. A senhora Dora só estudou a criança por um bom tempo, depois disse a Clara que a sala de costura no fim do corredor do 2º andar recebia menos movimento, e que, se alguém perguntasse, ela deveria dizer que a senhora Dora tinha dado a ordem. Daquele dia em diante, Noel sentava na sala de costura. Sem uma palavra ser dita, uma poltrona estofada do tamanho de criança, com uma almofada creme macia, logo apareceu perto da janela da sala de costura, e a lareira ficava acesa o dia inteiro. Atos quietos de bondade não dita que ninguém questionava. Depois, uma lata de biscoitos de manteiga apareceu na prateleira baixa ao lado da poltrona. Sempre que a lata esvaziava, ficava cheia de novo. Nem uma única palavra foi dita sobre nada daquilo. Nem entre Rafael e a senhora Dora. Nem entre a senhora Dora e Clara. Nem entre Clara e ninguém da cozinha. Naquela casa, a bondade se movia quieta como um bom empregado, terminando o trabalho e se retirando, nunca ficando para esperar gratidão. Quanto a Noel, ela não entendia nada daquelas regras. Só sabia que às vezes um homem alto passava pela porta entreaberta, usando um terno cinza com o cabelo penteado para trás, e que ele sempre diminuía um pouco o passo ao passar. Uma vez, ela estendeu a lata de biscoitos e ofereceu um a ele. Ele não pegou. Só balançou a cabeça gentilmente e sorriu. Naquela noite, no último ônibus para casa, em Chelsea, Noel encostou a cabeça no braço da mãe e disse, na voz sonolenta e infantil dela, o homem do terno cinza passou de novo hoje, mamãe. Clara acariciou o cabelo da filha e disse, foi. Depois olhou pela janela escura e não disse mais nada. A mulher que estava prestes a se tornar esposa de Rafael Duca entrou na vida dele numa arrecadação de fundos de um museu. E a primeira coisa que ele notou nela não foi o cabelo loiro platinado nem o vestido que provavelmente custava mais do que o carro estacionado lá fora. O que ele notou foi que ela não tinha medo dele. Todo mundo naquele salão daquela noite sabia quem ele era. E todo mundo fazia o ritual familiar que ele já tinha decorado. Alguns acenavam fundo demais, alguns riam alto demais, e outros davam um jeito de dar alguns passos para o lado para não terem que apertar a mão dele. Adriana Voz andou direto até ele. Disse que sabia o nome dele e todas as histórias que contavam sobre ele, depois perguntou se ele pretendia ficar ali a noite inteira ouvindo as pessoas mentirem sobre arte. Ele riu. Foi a primeira vez em anos que tinha rido em público. Adriana vinha de uma antiga família do ramo imobiliário em Back Bay,
tinha diploma de direito, e falava com a confiança de alguém que nunca precisou pedir nada a ninguém. Ela não precisava do dinheiro dele, ou pelo menos era isso que qualquer um teria acreditado olhando para ela, nem fingia não saber como ele ganhava a vida. Pelo contrário, foi a primeira pessoa que ousou sentar na frente dele num jantar e esboçar num guardanapo algo que ninguém nunca tinha ousado mencionar na presença dele, uma saída. Falou sobre transformar toda a operação do porto numa empresa de transporte legítima, de licenças, auditorias, e os anos de transição que aquilo exigiria. Disse que um império construído na escuridão só podia deixar escuridão para a próxima geração herdar, e que ele ainda era jovem o suficiente para fazer o que o pai dele não tinha vivido para realizar. Rafael a escutou a noite inteira, e dentro do peito sentiu uma sensação estranha que só conseguiria nomear muito mais tarde. Pela primeira vez, alguém estava desenhando um futuro para ele, em vez de pedir um favor. Ficaram noivos na costa do sul da Itália, numa tarde, e ele nunca contou esse detalhe a ninguém. Mas o que realmente derrubou as defesas dele foi algo muito pequeno que aconteceu no outono daquele ano. Na manhã que marcava o aniversário da morte da mãe dele, Rafael dirigiu sozinho até o cemitério, como fazia todo ano. E quando chegou, encontrou um buquê já descansando contra a lápide dela. Cravos brancos, não rosas, não crisântemos, não as flores que as pessoas normalmente compravam dos vendedores nos portões do cemitério. Cravos brancos eram as únicas flores que a mãe dele já tinha guardado em casa. Flores baratas que ela comprava no mercado italiano toda manhã de sábado, durante os anos empobrecidos da juventude dela. Rafael ficou diante daquele buquê por muito tempo. Não tinha contado a Adriana que era o aniversário da morte da mãe. Nunca tinha contado a ela sobre as flores. E o homem que nunca levantava a voz precisou virar o rosto e respirar fundo antes de conseguir recuperar a expressão de sempre. Aconteceu numa noite, pouco antes do casamento. Benedetto Sartori, a quem toda a família chamava de Beni, era idoso, tinha sido conselheiro do pai de Rafael, e era o único homem na cidade que ousava dizer não a Rafael. Ele entrou na biblioteca e colocou uma fotografia sobre a mesa de carvalho. Tinha sido tirada de longe, pela janela de um restaurante no distrito financeiro. Adriana sentava de um lado da mesa. Do outro lado, um homem de uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho bem cortado, óculos finos de armação de metal, e uma camisa branca abotoada até o colarinho. Ele sentava com a postura rígida de alguém acostumado a se dirigir a plateias. Beni disse que não gostava daquele rosto. Não disse mais nada. Rafael pegou a fotografia e a estudou por cerca de um minuto. Depois confrontou Adriana diretamente na noite seguinte. Ela não hesitou. Disse o nome do homem, explicou que tinham estudado direito juntos, e disse que a família dela tinha ficado presa numa auditoria fiscal que se arrastava fazia anos, e que ele estava ajudando ela a resolver os trâmites legais. Depois se levantou, pegou a pasta, e espalhou cópias de documentos, cartas em papel timbrado oficial, e formulários carimbados diante dele. Até perguntou, com perfeita compostura, se ele queria que ela ligasse para o advogado pessoal dele para verificarem tudo na hora. Rafael disse que não era necessário. Dobrou a fotografia, colocou dentro de uma gaveta, e trancou. Meses depois, ele ficaria sentado sozinho se perguntando por que tinha acreditado nela. Não era porque a resposta dela tinha sido fácil demais. Não era por causa dos documentos. Era porque, depois de todos aqueles anos vivendo num mundo onde todo aperto de mão precisava ser examinado 2 vezes, ele tinha ficado desesperado o suficiente para confiar em outro ser humano, disposto a pagar qualquer preço pelo privilégio de não precisar mais duvidar. 17 dias antes do casamento, numa tarde de terça-feira, a casa em Brooklyn deveria estar vazia. Rafael tinha saído para Providência naquela manhã cedo para se encontrar com vários representantes sindicais e não voltaria antes do jantar. A senhora Dora Kessler tinha anunciado, no começo da semana, que o segundo andar não precisaria de limpeza na tarde de terça, que os empregados podiam tirar o turno da tarde de folga, e todo mundo ficou contente porque tinham assuntos pessoais para resolver. Só Clara Whitfield pediu para ficar. Pediu para trabalhar um turno extra, dizendo à senhora Dora que queria limpar bem as janelas do corredor antes do casamento. Mas o motivo verdadeiro era mais simples e muito mais triste. O aluguel do mês seguinte tinha aumentado, e cada hora extra registrada na folha de ponto significava mais uma refeição. A senhora Dora a estudou por um momento, depois assentiu. Não perguntou por que a menininha tinha vindo junto, porque já sabia a resposta havia muito tempo. E assim, naquela tarde, numa casa que todo mundo acreditava vazia, uma mulher limpava as janelas numa ponta do corredor,
enquanto na outra ponta, na sala de costura onde a lareira ficava sempre acesa, uma criança de 4 anos sentava colorindo numa poltrona estofada. A porta da sala de costura ficou aberta, como sempre, porque Clara queria poder levantar os olhos de vez em quando e ver a filha. Noel colorindo um cavalo num livro de figuras antigo, e ela tinha decidido pintar de verde porque o giz de cera marrom da caixa dela tinha quebrado no verão anterior. Botões, o cavalo de pano, ficava ao lado da poltrona, montando guarda. Bem ao lado da sala de costura, separada por uma única parede, ficava o provador que Adriana Voz tinha reivindicado para si nos últimos meses. O vestido de noiva pendurado ali num varal de madeira, sob uma cobertura de tecido fino, e naquela tarde ela tinha vindo sozinha para prová-lo uma última vez antes da costureira chegar para fazer os ajustes. Ela tinha checado. Tinha perguntado ao porteiro, olhado a folha de ponto na cozinha, e visto a nota dizendo claramente que ninguém estaria no segundo andar na tarde de terça. Foi por isso que fez algo que nunca tinha feito debaixo daquele teto em todos aqueles anos. Colocou o fone de ouvido sem fio e fez uma ligação, e a voz dela mudou. Isso foi o que Noel notou, embora ela nunca tenha levantado os olhos da figura e não achasse nada daquilo importante. A voz que atravessava a parede não era a mesma voz que a mulher loira usava ao falar com o homem do terno cinza. Essa voz era mais suave e mais lenta, com risada no fim das frases. A risada de alguém sentada na própria casa, em vez de visitar a casa de outra pessoa. Palavras passaram pelos ouvidos da criança sem deixar rastro. Palavras como documentos, seguro, direitos legais depois do casamento. Só mais 3 meses. Para uma criança de 4 anos escolhendo a cor da juba de um cavalo, tudo aquilo era só conversa de gente grande, não diferente de adultos lendo as notícias no rádio ou discutindo a conta de luz. Ela não entendia. Não tinha medo. Continuou colorindo. Mas uma frase entrou na mente da menininha e ficou lá. Não pelo que significava, mas pelo jeito como foi dita. A mulher do outro lado da parede baixou a voz e disse: "Curtis, saudade de você." Noel ouviu o nome com perfeita clareza, e já tinha ouvido aquele tom antes, porque era exatamente a voz que a própria mãe usava ao falar com ela na escuridão, antes dela dormir. Depois veio uma última frase, mais curta, antes da ligação acabar. A mulher disse que, assim que o casamento acabasse, tudo estaria terminado. Depois veio o farfalhar de seda, o som de saltos circulando o cômodo, e então tudo ficou em silêncio de novo. Adriana Voz tinha passado muitos anos representando um papel sem uma única rachadura. Lembrava as flores certas, chorava nos momentos certos, e nunca deixava escapar uma palavra que não devesse ser dita. Não na frente de Rafael, não na frente de Benny, e não na frente de nenhuma das 40 pessoas que trabalhavam naquela casa. Aquela tarde de terça foi o único erro dela, e ela cometeu porque tinha certeza de que ninguém mais estava lá em cima. Tinha contado cada pessoa que tinha direito de estar ali. Só tinha esquecido uma coisa. Havia uma criança naquela casa cujo nome não aparecia em nenhuma folha de ponto e cuja presença nunca tinha sido mencionada em voz alta. Uma enganadora perfeita não precisa cometer muitos erros. Só um. Exatamente na tarde em que ela acredita que o mundo inteiro foi embora. No fim da tarde, Clara levou o balde para baixo, na cozinha, lavou as mãos, e foi até a sala de costura buscar a filha. Noel levantou o livro de figuras para mostrar o cavalo verde. Clara disse que estava lindo, dobrou o desenho, colocou dentro da bolsa de pano, e as duas caminharam até o ponto de ônibus enquanto a luz fraca da tarde se instalava sobre os telhados de Brooklyn. Naquela noite, no quarto do 3º andar em Chelsea, depois que a panela de água tinha fervido e o calor tinha se espalhado por um canto do quarto, Noel sentou no colchão com o saquinho de pedrinhas dela. Ela as colecionava por todo lugar, do estacionamento atrás da casa grande, da beira da estrada perto do ponto de ônibus, e das rachaduras da calçada, e lavava cada uma debaixo da torneira antes de secar na barra da camisa dela. Clara estava de costas, lavando meias na bacia de plástico no parapeito da janela, e ouviu as pedrinhas batendo umas nas outras atrás dela. Quando se virou, a menininha tinha terminado de arrumar. 4 pedrinhas estavam numa fileira reta no parapeito da janela, espaçadas igualmente, como sempre. Então Noel estendeu a mão, pegou a última, e colocou sozinha, longe das outras 3. Clara secou as mãos no avental, e sentou ao lado da filha. Perguntou por que ela tinha tirado aquela dali. Noel ajeitou os óculos rosa, estudou as 3 pedrinhas restantes com gravidade solene, e sussurrou que a pedrinha sozinha deixava as outras tristes. Clara sorriu. Estava prestes a dizer algo sobre estar na hora de dormir,
mas havia algo no jeito que a criança tinha falado que a fez continuar sentada. Perguntou suavemente por que aquela pedrinha deixava as outras tristes. E Noel começou a contar. Contou a história do jeito que crianças de 4 anos contam histórias, o que significava que não tinha começo, não tinha fim, e tudo se atropelava. Disse que Botões tinha caído embaixo da poltrona naquele dia, então ela precisou se abaixar para pegá-lo de volta. Disse que o giz de cera marrom estava quebrado, então o cavalo no desenho tinha que ser verde. Disse que a moça de cabelo loiro estava conversando no quarto ao lado, e a moça tinha dito uma coisa muito engraçada. Clara perguntou qual moça. Noel disse que era a moça que ia se casar, aquela que às vezes dava pirulito para ela. Depois a menininha disse que a moça estava falando com Cudis. Clara se sentou reta. Perguntou, quem você disse, querida? Noel repetiu o nome, pronunciando de forma imperfeita, mas com clareza, depois acrescentou que a moça tinha dito, saudade de você, exatamente na mesma voz que mamãe usava ao falar com ela depois de apagar a luz. Existe um momento na vida de toda pessoa em que o chão embaixo dos pés se inclina levemente, embora ninguém mais no cômodo perceba. Clara Whitfield sentou no colchão daquele quarto de parede úmida, escutando a filha continuar falando sobre algo acontecendo daqui a 3 meses, sobre tudo acabar, e as mãos dela começaram a tremer. Não era medo que fazia elas tremerem. Tremiam porque, de repente, ela entendeu que as palavras saindo da boca daquela criança eram importantes o suficiente para ela não poder se dar ao luxo de lembrar uma única errada. Ela tinha vivido tempo suficiente para saber que a memória não podia ser confiada quando uma pessoa estava cansada, com fome e com medo. Também sabia que, em poucos dias, ou talvez poucas horas, a menininha esqueceria tudo aquilo, porque para Noel, o assunto inteiro era menos interessante do que o giz de cera marrom quebrado. Clara estendeu a mão para a bolsa de pano aos pés do colchão. Dentro havia um celular antigo de tampinha que ela tinha comprado de uma vizinha que estava se mudando, um telefone que mal conseguia mais do que fazer e receber ligações, com uma tela azul acesa e as letras do teclado já apagadas por completo. Ela abriu e apertou botões ao acaso por um tempo, até encontrar a função de gravação, que nunca tinha usado desde que comprou o telefone. Apertou enquanto a filha ainda estava no meio da história. A gravação durou 19 segundos. Começou no meio de uma frase, sem nenhum começo, e ao fundo havia o som de água pingando das meias penduradas acima da bacia, o som de carros passando na rua, e o som da menininha brincando com o cavalo de pano, fazendo as palavras dela se quebrarem de vez em quando. A voz de Clara podia ser ouvida perguntando quem ela quis dizer, sem fôlego, perguntando só uma vez e sem sugerir resposta nenhuma. Depois vinha a voz da criança repetindo o nome. Em seguida ela riu de repente, porque o cavalo de pano tinha caído da mão dela, e a gravação terminou no exato momento daquela risada. Clara não pediu para a filha contar a história de novo. Não fez outra pergunta para deixar a gravação mais clara. Não sabia que aquela mesma falta de jeito, aquele fragmento confuso, sem começo nem fim, e uma risada de criança no final, um dia faria 230 pessoas numa igreja esquecerem como respirar. Ela simplesmente fechou o telefone e o colocou no fundo da bolsa de pano, ao lado da caixinha de metal com ferrugem nos cantos. Depois puxou o cobertor sobre a filha, apagou a luz, e ficou sentada na escuridão por muito tempo, observando as silhuetas fracas das 3 pedrinhas restantes no parapeito da janela sob o brilho da luz da rua. Daquela noite até a manhã do casamento, se passaram 17 dias, e Clara Whitfield viveu cada um deles com uma pedra alojada no estômago. Estava ali quando ela levantava antes das 4 da manhã. Estava ali nos 3 ônibus. Estava ali quando ela se ajoelhava para limpar o corredor do 2º andar, bem na frente da sala de costura onde a filha sentava colorindo, separada por uma parede do vestido de noiva, esperando a barra ser ajustada. As pessoas geralmente imaginam que, depois que alguém descobre a verdade, dizer em voz alta se torna só uma questão de coragem. Mas para gente como Clara, a verdade nunca foi uma questão de coragem. Era um cálculo. E ela fazia aquele cálculo de novo e de novo, noite após noite, deitada de lado no colchão, de costas para a filha dormindo, revisando silenciosamente cada linha, como quem soma uma conta que já sabe que não pode pagar. A primeira linha era quem ela era. Ela era a mulher que limpava os pisos. Não tinha parentes naquela cidade, não tinha educação, ninguém para chamar quando tudo desabasse. Naquela casa de 22 cômodos, o nome dela não aparecia em lugar nenhum além da folha de ponto pendurada na cozinha. E se ela desaparecesse amanhã, outra pessoa viria limpar aquele mesmo trecho de corredor na segunda-feira seguinte.
Que direito uma pessoa como ela tinha de entrar na biblioteca, interromper o patrão da casa, e dizer a ele que a mulher com quem estava prestes a se casar o estava enganando? A segunda linha era: o que aconteceria se ela estivesse errada? Se a menininha tivesse lembrado errado, se a mulher loira só estivesse falando com uma velha amiga, com aquela familiaridade fácil da classe alta que Clara não conseguia entender, se aquilo tudo não passasse de imaginação de uma criança, então Clara perderia o emprego naquela mesma manhã. E para Clara, perder o emprego não significava encontrar outro. Significava que não haveria dinheiro para o aluguel do mês seguinte. Significava que a menininha não teria leite, nem lata de biscoitos na prateleira baixa ao lado da poltrona estofada, nem lareira acesa o dia inteiro. Significava que mãe e filha voltariam exatamente para o lugar de onde Clara tinha passado tantos anos rastejando para escapar. A terceira linha era: o que aconteceria se ela estivesse certa? E essa era a linha que a fazia gelar toda vez que chegava nela. Porque, se estivesse certa, ela pretendia ficar diante de Rafael Duca e acusar a noiva dele. Ela tinha ficado atrás do armário alto no fim do corredor naquela tarde. Tinha ouvido a voz tão baixa que precisou prender a respiração para ouvir. Ouvido o relógio ser colocado sobre a mesa e ouvido um homem adulto implorar. Sabia exatamente que tipo de casa estaria colocando uma bomba dentro. O que acontecia depois com gente como ela nunca aparecia nas notícias. Alguém só anotava na folha de ponto que ela tinha deixado o emprego. A quarta linha, e a mais longa de todas, era: quem acreditaria nela? Uma mulher que limpava piso, mancava, e morava num quarto com uma mancha de umidade em formato de mapa na parede, ia se aproximar de um dos homens mais poderosos do estado e dizer a ele que a filha de 4 anos tinha escutado alguma coisa através de uma parede. Clara já tinha imaginado a cena centenas de vezes, e sempre terminava do mesmo jeito. Olhariam para ela com a expressão que ela conhecia a vida inteira, o olhar que media o que uma pessoa da classe dela queria, o que estava exigindo, e o que esperava ganhar inventando uma história daquelas. Numa tarde, no meio daqueles 17 dias, ela quase fez. Andou pelo corredor do segundo andar com o celular de tampinha no bolso do avental, o coração batendo tão violento que precisou parar no meio do caminho e ficar imóvel por um momento. Chegou à porta da biblioteca. Levantou a mão, fechou em punho, e a segurou exatamente a uma palma de distância da madeira. Naquele momento, uma risada veio de dentro. Era a risada dele, não a curva breve dos lábios que ela já tinha visto no corredor, mas uma risada de verdade, subindo do fundo do peito dele. A risada de um homem sentado na própria casa com a mulher com quem estava prestes a se casar, acreditando que a vida dele finalmente estava para começar. Clara ficou congelada do lado de fora da porta. Depois baixou a mão. Pegou o pano de limpeza e o balde, andou de volta pelo corredor, e não voltou. Depois, quando tudo já tinha acabado, houve gente que ouviu essa história e perguntou por que ela não tinha falado antes. Perguntavam por que nunca tinham sido forçados a fazer o cálculo de Clara, porque existem verdades que uma pessoa não pode se dar ao luxo de contar, e a pobreza não só tira comida das pessoas. Também tira o direito delas de abrir a boca. Para entender como uma mulher que tinha completado aquele cálculo e baixado a mão diante da porta da biblioteca ainda conseguiu gritar no meio de uma igreja lotada, é preciso voltar ao inverno anterior, a uma manhã tão fria que cada respiração virava neblina dentro da cozinha. Naquela manhã, Noel espirrou. Espirrou pela primeira vez logo depois que ela e a mãe entraram pelo portão dos fundos. Depois uma segunda vez, e depois disso, a cada poucos minutos, o tipo de espirro repetido que sacudia o corpo inteiro de uma criança. E, toda vez que acontecia, a menininha empurrava os óculos de volta ao nariz com um dedo. Clara limpou apressada o nariz da filha, apertou o próprio cachecol mais firme ao redor do pescoço da criança, e disse para ela sentar quieta na poltrona estofada na sala de costura, não sair, e não deixar ninguém ouvir. Antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta rápida. Comecei a publicar as histórias completas, em vez de dividi-las em 2 partes. Então me diga nossos comentários. Você prefere histórias completas ou parte 1 e parte 2? Além disso, dê uma nota para esta história de 1 a 10 e diga de qual país você está assistindo. Eu leio o máximo de comentários possíveis, e a opinião de vocês me ajuda a decidir quais histórias traremos nos próximos vídeos. Agora, vamos continuar a história. Falou na voz mais calma que conseguiu, mas as mãos tremiam enquanto reamarrava o cachecol, porque outro cálculo passava pela mente dela, um cálculo de quanto custaria uma visita a uma clínica particular e quantas horas de trabalho custaria para pagar. Rafael Duca andava pelo corredor do segundo andar pouco antes das 9 horas, a caminho de descer para sair para uma reunião,
quando ouviu um espirro vindo do quarto no fim do corredor. Parou na porta por exatamente um segundo. Viu a menininha encolhida na poltrona estofada, cachecol ao redor do pescoço, o nariz vermelho, e o cavalo de pano apertado contra o peito. Não entrou. Não perguntou por que havia uma criança na casa dele, não perguntou de quem era a filha, e não chamou a senhora Dora para exigir explicação. Só se virou, desceu, e deu uma instrução breve a Milo no saguão. Traga o carro. Depois mandou a senhora Dora chamar Clara para descer e trazer a criança. Clara chegou ao saguão com o rosto sem cor. Já tinha preparado um pedido de desculpas, e até uma súplica para terminar a semana, para ter dinheiro suficiente para o aluguel. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Rafael abriu a porta de trás do carro. Não entregou as chaves a Milo. Ele mesmo dirigiu. Ninguém falou durante a viagem toda até a clínica, exceto Noel, sentada no colo da mãe no banco de trás, o nariz encostado na janela, comentando sobre todo o cachorro que via na calçada. A consulta durou menos de 20 minutos. E o médico disse que a menininha só tinha um resfriado comum, que precisava se manter aquecida, e que já que estavam ali, podiam checar a vista dela, porque os óculos tinham ficado um pouco pequenos para o rosto crescendo dela. Durante toda a consulta, Rafael ficou sentado no corredor numa cadeira de plástico laranja pequena demais para ele, as mãos nos joelhos e o casaco no colo, cercado de mães jovens e crianças chorando. E nenhuma pessoa naquela sala de espera sabia quem estava sentado ao lado delas. Na volta, ele parou num lugar de café da manhã na esquina e comprou para a menininha um chocolate quente. Noel deu um gole grande, e quando levantou os olhos, um bigode de espuma de leite cobria o lábio superior dela. Um pouco da espuma tinha até respingado nos óculos, embaçando uma das lentes. Olhando através da lente embaçada, a menininha viu o rosto do homem alto se dissolver numa mancha borrada de cinza, e caiu na gargalhada. Aquela risada grande demais para o corpinho, rindo tanto que precisou pousar o copo. Clara apressada pegou um guardanapo para limpar a filha e se desculpou várias vezes. Rafael não disse nada. Só observou a criança rindo, e algo muito sutil atravessou o rosto dele, tão rápido que Clara teria perdido se tivesse olhado meio segundo depois. Só quando chegaram ao portão dos fundos da casa é que Clara conseguiu formar uma frase completa. Disse que pagaria pelo custo da consulta e pediu para descontar aos poucos do salário mensal dela, quanto ele quisesse. Se desculpou por levar a criança para lá, disse que sabia que não era permitido, e disse que entenderia se ele quisesse demiti-la. Rafael desligou o motor. Ficou em silêncio por um momento, as duas mãos ainda no volante, depois disse a ela que muita gente trabalhava para ele naquela casa e que ele sabia exatamente como cada uma delas o cumprimentava. Todo mundo baixava a cabeça, disse ele. Todo mundo olhava para ele e imediatamente desviava os olhos para o chão, para a janela, ou para os próprios sapatos. Então se virou para Clara e disse que ela era a única pessoa naquela casa que nunca tinha feito isso. Disse que ela não devia nem um centavo a ele. Depois saiu do carro, fechou os botões do paletó, e entrou na casa sem olhar para trás. Na manhã do casamento, o nome de Clara Whitfield apareceu na lista de funcionários designados para a igreja de Saint Leonard, para ajudar na área de recepção, e ela recebeu a folha de designação da senhora Dora Kessler com a mesma sensação que uma pessoa teria ao ouvir o próprio nome sendo chamado numa sala de espera de hospital. Ela não tinha ninguém para cuidar da filha. A locadora estaria fora o dia todo. Então Clara levou Noel junto. E no quarto de casacos atrás da nave lateral da igreja, deixou a menininha com uma auxiliar idosa chamada Margarite, que servia casamentos ali desde a época do padre anterior, e tinha as mãos enrugadas e a voz rouca de quem fumou por décadas. A senhora Margarite olhou para a criança, olhou para os óculos de plástico rosa, depois puxou uma cadeira perto do aquecedor elétrico e disse a Clara para não se preocupar e ir cuidar do trabalho. Clara se abaixou diante da filha, ajeitou o laço no cabelo dela, colocou botões, o cavalo de pano, no colo dela, e pôs a caixa de gizes de cera na cadeira ao lado. Disse a Noel para ficar quieta com a senhora Margarite, e não sair correndo lá fora, porque tinha gente demais. Noel assentiu, depois perguntou, o homem do terno cinza vai se casar hoje, mamãe? Clara disse que sim. A menininha ficou quieta por um momento, depois disse, isso significa que ele vai ficar muito feliz, né? E se abaixou para abrir a caixa de gizes. Clara beijou o cabelo da filha, se levantou, e se afastou com a pedra no estômago mais pesada do que em todos os dias anteriores juntos. Na ala leste da igreja, dentro de um cômodo pequeno transformado em provador, Adriana Voz ficava diante de um espelho grande.
A barra do vestido tinha sido ajustada na semana anterior, e agora abraçava o corpo dela tão perfeitamente que as duas costureiras atrás dela precisaram prender a respiração. 4 damas de honra riam e conversavam ao redor. Uma bandeja de taças cheias já tinha sido preparada antes. Havia o som de um secador de cabelo, o cheiro de spray fixador, e o perfume das flores. Adriana não participava da conversa. Ficava olhando direto para o espelho, virando de um lado e depois do outro, e um sorriso muito leve descansava nos lábios dela, um que ninguém no cômodo conseguia decifrar. Não era o sorriso de uma noiva. Era o sorriso de alguém que tinha acabado de ver a última assinatura no fim de um contrato, sabendo que, a partir daquele momento, tudo mais era só formalidade. No outro lado da igreja, na sacristia estreita cheia do cheiro de vela e madeira velha, Benedetto Sartori arrumava as abotoaduras de Rafael. As mãos do velho tinham começado a tremer, e ele precisou de 3 tentativas para guiar o botão de prata através do tecido. Quando terminou, alisou a manga do homem que tinha segurado nos braços quando Rafael ainda era recém-nascido, depois levantou os olhos e perguntou, "Tem certeza, filho?" Rafael disse que sim. Benny assentiu, deu meio passo para trás, e o estudou por um longo momento. Depois perguntou de novo, mais devagar, "Tem certeza?" Rafael olhou para o velho, e por um breve momento algo se moveu atrás dos olhos dele. Algo que ele não conseguia nomear. Uma inquietação vaga que tinha reprimido por semanas. Depois colocou uma mão no ombro de Benny e disse, "Vá se sentar. Está quase na hora." Lá fora, o órgão começou a tocar. A música subia das fileiras de tubos de prata acima do coro, descia sobre as fileiras de bancos de carvalho, e se movia entre as 230 pessoas se levantando. Dentro daquela música, Clara Whitfield recuou para as sombras atrás de uma coluna de pedra no fundo do corredor central, as 2 mãos apertadas sobre o avental. Pretendia ficar ali até o fim da cerimônia, depois voltar para a cozinha. Tinha prometido isso a si mesma a manhã inteira. Mas quando a noiva chegou ao fim do corredor, quando o padre começou a falar, e quando Rafael se virou e Clara viu o rosto dele além das costas das pessoas sentadas nos bancos, o coração falho dentro do peito dela começou a bater descontroladamente, daquele jeito que ela conhecia bem demais. Ela pressionou a palma no centro do peito, fechou os olhos, e começou a contar em silêncio, exatamente como fazia toda manhã nos degraus de pedra. Dessa vez não conseguiu terminar. Tinha chegado só na metade quando ouviu, na mente, a voz do homem que tinha sentado na cadeira de plástico laranja no corredor da clínica, dizendo que ela era a única pessoa naquela casa que nunca tinha olhado para ele e depois abaixado os olhos para o chão. E ela abriu os olhos, e o pé dela levantou do chão de pedra frio, carregando ela para fora de trás da coluna antes que a mente tivesse tempo de dar permissão, e ela gritou 3 palavras que quebraram o silêncio da igreja. "Não se case com ela." 3 homens levaram a mão para dentro do paletó, antes de Rafael Duca erguer uma mão, congelando todo mundo no lugar. Ele saiu do altar, passou pela noiva, e atravessou o corredor inteiro até parar diante da mulher que esfregava os pisos dele, perguntando aquela única palavra baixa e calma, "Por quê?" Aquela pergunta ficou suspensa no ar da igreja, e Clara Whitfield não conseguiu respondê-la com palavras. Em algum momento, a garganta dela tinha se fechado, trancada tão firme quanto uma porta emperrada, e ela ficou diante do homem que tinha andado o corredor inteiro para fazer a ela uma única palavra, abrindo a boca sem produzir som nenhum. 230 pessoas a observavam. Ela conseguia sentir o peso daqueles olhares pressionando os ombros dela como um cobertor molhado. Então fez a única coisa que restava. A mão dela, tremendo violentamente, deslizou para o bolso do avental e tirou o velho celular de tampinha, aquele com a tela azul acesa que ela tinha comprado de uma vizinha que estava se mudando, o teclado apagado, e ela o estendeu com as 2 mãos, como quem oferece algo que não pertence a ela. Rafael Duca o pegou. Abriu o telefone. Encontrou o botão que Clara apontou com o dedo trêmulo, e apertou. Dentro da igreja de Saint Leonard, sob arcos de pedra em pé havia mais de um século, diante de 230 das pessoas mais poderosas de Massachusetts, que já não ousavam respirar, a voz de uma criança de 4 anos começou a tocar. A gravação começava no meio de uma frase, sem começo nenhum, desordenada e pouco clara, com água pingando em algum lugar ao fundo, trânsito passando na rua, e a criança pausando de vez em quando enquanto brincava com alguma coisa. Ela falava de uma moça de cabelo loiro no quarto ao lado. Dizia que a moça tinha falado de um jeito muito engraçado. Depois uma voz feminina, sem fôlego, perguntava, "Quem você disse, querida?" E a criança dizia o nome.
Pronunciava de forma imperfeita, porque ainda não conseguia falar a letra R, mas era claro, calmo, dito sem o menor entendimento do que significava, exatamente como ela poderia contar a alguém que o giz de cera marrom dela tinha quebrado. Depois ela dizia, ela disse saudade de você, igualzinho a voz que você usa quando fala comigo depois de apagar a luz, mamãe. Depois vinha uma risada, repentina e pura, porque um cavalo de pano tinha acabado de cair da mão dela. E a gravação terminava ali. 19 segundos. Se alguém perguntasse por que um homem como Rafael Duca parou o próprio casamento por causa de 19 segundos gravados por uma criança, a resposta era que ele não parou por causa da gravação. A gravação não provava nada. Num tribunal, não valia nada. Mas dentro da mente daquele homem, no exato segundo em que a criança disse aquele nome, algo se encaixou com um som que só ele conseguia ouvir. Ele viu de novo a mesa de carvalho na biblioteca. Viu a fotografia que Benny tinha colocado ali, tirada pela janela de um restaurante no distrito financeiro. Viu o homem de cabelo grisalho, óculos finos de armação de metal, e as costas rígidas de quem estava acostumado a se dirigir a plateias. Viu os papéis em papel timbrado oficial, os selos, e a expressão composta de Adriana perguntando se ele queria ligar para o advogado dele e verificar tudo na hora. E entendeu algo muito simples. Simples o suficiente para ser cruel. O nome que tinha acabado de sair da boca da criança era um nome que uma menina de 4 anos, morando num quarto alugado em Chelsea, não tinha nenhuma forma possível de conhecer. Ela nunca tinha encontrado aquele homem. Não sabia ler. Não assistia notícias. Ninguém naquela casa nunca tinha dito o nome na frente de ninguém. Só havia um jeito daquele nome ter chegado à boca da menininha, e esse jeito estava do outro lado de uma parede, numa tarde de terça-feira em que o segundo andar inteiro deveria estar vazio. Rafael fechou o telefone. Não se virou para olhar a noiva. Não precisava. Levantou a cabeça, olhou para as 230 pessoas sentadas em silêncio atônito, e chamou um nome na voz baixa e calma que tinha ensinado a cidade inteira a se inclinar para escutar. Curtis Reio. Perto do fundo dos bancos, do lado esquerdo, um homem de uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho e óculos de armação de metal, saltou de pé antes de ter tempo de pensar. Ficou de pé em meio à plateia sentada, enquanto todos os 230 rostos se viravam para ele. E naquele momento ele entendeu que tinha acabado de confessar sem ninguém precisar fazer uma única pergunta. As pessoas geralmente imaginam que momentos assim precisam vir acompanhados do som de algo se quebrando. Alguém precisa gritar. Uma aliança precisa voar pelos ares. Precisam existir lágrimas e palavras que as pessoas continuarão repetindo por anos depois. Mas o que aconteceu dentro da igreja de Saint Leonard naquela manhã se desenrolou num silêncio tão profundo que quem testemunhou precisou de anos antes de conseguir colocar em palavras. E todo mundo que contava a história usava a mesma palavra: frio. Rafael Duca se virou para o corredor central. Não subiu de volta na plataforma do altar. Ficou onde estava, parado no corredor, cerca de um braço de distância da mulher de avental branco, e se dirigiu às 230 pessoas na mesma voz que usava para dizer a Milo para trazer o carro. Disse que não haveria casamento naquele dia. Disse que a recepção continuaria aberta, a comida já tinha sido encomendada, e o vinho já tinha sido servido, então todos eram bem-vindos para ficar e jantar. Agradeceu a todos por terem se dado ao trabalho de vir. Depois ficou em silêncio, e aquele silêncio pesava mais do que tudo que ele tinha acabado de dizer. Nenhuma pessoa na igreja se moveu. O padre ficou parado atrás do altar, com o livro ainda aberto nas mãos. Nos bancos à esquerda, o homem de cabelo grisalho tinha sentado de novo, ou melhor, tinha desabado no lugar, e já não ousava levantar a cabeça. Foi então que Adriana Voz desceu. Andou pelo corredor com os sapatos de noiva, o vestido de seda arrastando atrás dela, e tocou a manga de Rafael. Não chorou. Era inteligente demais para chorar num momento como aquele. Só disse o nome dele baixo o suficiente para só 3 pessoas ouvirem, e pediu para ele ouvi-la por um momento. Disse que aquilo não era o que ele pensava, que havia coisas que ele ainda não sabia. Rafael abaixou os olhos para a mão apertando a manga dele. Estudou por um bom tempo, do jeito que alguém examina uma mancha num tecido sem saber quando apareceu. Depois levantou o olhar e falou com ela tão baixo que até o padre, parado a poucos passos, não conseguiu ouvir. Disse que, no outono passado, ela tinha colocado um buquê de cravos brancos no túmulo da mãe dele. Disse que tinha ficado diante daquelas flores por muito tempo naquela manhã. Disse que, por meses depois, sempre que pensava naquilo, algo se aquecia dentro do peito dele,
porque tinha acreditado que era a coisa mais gentil que alguém já tinha feito por ele sem esperar nada em troca. Então fez uma pausa, e disse a ela que, até aquela manhã, ainda acreditava nisso. Mas agora entendia que ela simplesmente tinha feito a pesquisa dela direito. Adriana soltou a manga dele. Algo cruzou o rosto dela por meio segundo. Não era dor, não era remorso, mas algo completamente diferente. Algo que só quem tinha vivido no mundo de Rafael reconheceria na hora. Era a expressão de alguém que tinha acabado de ver anos de planejamento cuidadoso desmoronarem, e tentava calcular o que ainda podia ser salvo. Ele já tinha visto aquela expressão no rosto de muitos homens, em muitos cômodos. Nunca imaginou que um dia veria no rosto da mulher com quem pretendia se casar. Aquele foi o último momento em que sentiu qualquer dúvida. Rafael se afastou. Deu 2 passos na direção de Benedetto Sartori, que ficava congelado na ponta do banco, se abaixou, e disse exatamente 3 palavras ao velho: chame o ferraro. Benny assentiu, e a mão trêmula dele procurou o telefone no bolso do casaco. Depois Rafael Duca continuou em direção às grandes portas da igreja, passando pelas fileiras de bancos, passando por cada família que já o tinha cumprimentado curvando a cabeça. E ele empurrou as portas e saiu para fora. Além delas, o sol de abril despencava sobre os degraus de pedra num brilho branco tão cegante que ele precisou fechar os olhos por um momento. Dentro da igreja, atrás dele, o órgão tinha ficado completamente silencioso, e ninguém ainda tinha se levantado do lugar. 2 dias depois, já escurecendo, bateram na porta da biblioteca da casa de Brooklyn. Rafael estava sentado ali sozinho, o copo de vinho ainda intocado. E, quando disse entre, quem entrou foi a senhora Dora Kessler. Não estava de uniforme. Usava o casaco velho que sempre usava para ir à igreja, o cabelo prateado bem penteado, e carregava um envelope na mão. Colocou sobre a mesa de carvalho, deu um passo para trás, e ficou reta enquanto contava que aquilo era a carta de demissão dela, e que tinha vindo contar pessoalmente antes que ele precisasse procurá-la. Ela explicou tudo em poucas palavras, falando na voz composta de alguém que tinha ensaiado aquelas palavras durante muitas noites sem dormir. O filho dela, o único filho, tinha vindo para o país ainda jovem, em circunstâncias envolvendo documentos que nunca tinham sido resolvidos direito, e quase um ano antes, um homem tinha se aproximado dela no ponto de ônibus perto da igreja. O homem tinha cabelo grisalho, usava óculos de armação de metal, e falava com a cortesia de alguém recitando orações num domingo de manhã. Não ameaçou ela. Só colocou na mesa um arquivo com o nome do filho dela, apontou para várias passagens, e explicou o que aconteceria com o rapaz se aquele arquivo fosse transferido para outro departamento. A senhora Dora disse que tinha ficado naquele ponto de ônibus por muito tempo depois que ele foi embora. Depois confessou as 2 coisas que tinha feito. Primeiro, tinha arranjado a escala para que ninguém estivesse no 2º andar em certas tardes por mês, e tinha marcado claramente aqueles horários na escala de trabalho na cozinha. Segundo, nunca tinha perguntado para onde a senhorita Voz ia, o que fazia, ou por quanto tempo ficava, e nunca tinha relatado nada disso a ninguém. Aquelas eram as únicas 2 coisas. Ela jurou diante de Deus que ninguém tinha contado o propósito, que ela não tinha visto um único documento, e não tinha escutado uma única frase. Disse que tinha dito a si mesma que era só uma questão de escalas de trabalho, que ninguém estava sendo prejudicado, e tinha repetido isso a si mesma durante meses, até amanhã na igreja, quando ficou no fundo da nave lateral e ouviu a voz da criança saindo do telefone. Então a senhora Dora Kessler, a mulher que tinha ficado de pé com as costas retas naquela casa desde que o pai de Rafael era vivo, a mulher que tinha ensinado ele a segurar um garfo quando ele ainda era pequeno demais para alcançar a mesa, afundou de joelhos no tapete diante da mesa dele. Disse que não estava pedindo misericórdia para si mesma. Disse que era velha, e ele podia fazer o que quisesse com ela. Mas o filho dela não sabia de nada, e nunca tinha sabido uma única palavra sobre nada daquilo. Rafael se levantou da cadeira. Andou ao redor da mesa e a segurou pelo cotovelo, com gentileza mas com firmeza, com o cuidado de um homem ajudando a própria mãe a subir os degraus de uma igreja. Ele a colocou de pé de novo. Depois disse a ela que, a partir daquele dia, ninguém naquela casa nunca mais se ajoelharia por motivo nenhum. Pegou o envelope, rasgou ao meio diante dos olhos dela, e disse para ela ir para casa dormir, voltar ao trabalho normalmente na manhã seguinte, e dar ao ferraro o número do processo do filho dela, para que ele pudesse cuidar do assunto. A senhora Dora ficou ali chorando sem som, as mãos apertadas juntas diante do peito. Naquela noite, depois que ela foi para casa, Ferraro ligou.
O advogado explicou brevemente que o pai da senhorita Voz enfrentava uma acusação longa e uma sentença de prisão que, na idade dele, significaria efetivamente prisão perpétua. Disse que um acordo tinha sido oferecido anos antes, prometendo redução da pena para condicional caso os registros internos fossem obtidos. Depois acrescentou que ela nunca tinha aceito um único centavo do outro lado. Nem um centavo. Rafael agradeceu, encerrou a ligação, e ficou sentado na escuridão por muito tempo. Pensou em duas mulheres. Uma tinha traído ele para salvar o pai. A outra tinha aberto a porta para elas entrarem, para salvar o filho. As duas tinham feito por causa da família. A única diferença era que uma tinha calculado cada passo por anos, enquanto a outra tinha ficado chorando num ponto de ônibus, dizendo a si mesma que era só uma escala de trabalho. A segunda ligação veio no fim daquela semana, e não era do Ferraro. Pediram a Rafael para se encontrar num restaurante na Hanover Street, no North End, o tipo de lugar onde as pessoas normalmente precisavam fazer fila na calçada para conseguir uma mesa num sábado à noite. Mas naquela noite, a placa na porta dizia claramente que estava fechado por um assunto particular. Dentro, cadeiras tinham sido colocadas de cabeça para baixo sobre as mesas pelo salão inteiro, exceto uma mesa comprida no centro, coberta com uma toalha branca, onde 4 homens sentavam com uma cadeira vazia esperando por ele. Salvatore Corvino sentava na cabeceira da mesa. Tinha mais de 60 anos, o corpo diminuído pela idade, as mãos cobertas de manchas de idade, apoiadas no cabo de uma bengala que ele não precisava de verdade. Tinha feito negócios com o pai de Rafael por 20 anos, e uma vez tinha erguido Rafael do chão, num casamento qualquer, na época em que o menino ainda não sabia ler. Ele serviu vinho para Rafael antes de servir o próprio, e assim era como homens daquele tipo diziam que o assunto seria resolvido com palavras naquela noite, em vez de com outra coisa. Então Salvatore começou a falar. Disse que o casamento não tinha sido um assunto particular pertencente só à família Duca. Lembrou Rafael de que o casamento com a família Voz tinha sido apresentado ao conselho havia mais de um ano, e aprovado por votação de todas as 5 famílias, porque a família Voz possuía licenças, mantinha um nome respeitável no ramo imobiliário, e porque o caminho legítimo que a jovem tinha imaginado não era destinado só a Rafael. Era destinado a todo mundo sentado naquela mesa. Cálculos tinham sido feitos, certas operações tinham sido suspensas, fluxos de dinheiro tinham sido redirecionados, e gente tinha esperado. Depois, no sábado anterior de manhã, diante de 230 pessoas, incluindo representantes de todas as 5 famílias, Rafael tinha cancelado tudo sozinho, sem consultar ninguém. Salvatore disse aquelas últimas palavras bem devagar, sem nunca levantar a voz. E, na sala vazia, pesaram como uma porta de ferro se fechando. Salvatore disse que o preço era o cais número 9. Rafael não discutiu. Colocou a mão dentro do bolso interno do casaco, tirou um pequeno chaveiro com uma etiqueta de metal gravada com um número, e o colocou no centro da toalha branca. O cais número 9 era o cais mais lucrativo que o pai dele tinha deixado para ele, algo que muitos dos homens ao redor daquela mesa cobiçavam havia 2 décadas. E Rafael o empurrou na direção da cabeceira da mesa com 2 dedos, como quem move uma peça num tabuleiro de jogo. Então disse que tinha uma condição. A mesa inteira ficou em silêncio, porque em circunstâncias como aquelas, um homem não fazia condições. Rafael disse que havia uma mãe e uma filha, uma mulher e uma criança, cujos nomes nunca mais seriam mencionados em nenhuma conversa por nenhuma família representada ao redor daquela mesa. Nem discutindo negócios, nem bebendo vinho, nem para perguntar sobre elas, nem para investigá-las, e nem mesmo para elogiá-las. Disse que queria que aquelas 2 pessoas desaparecessem completamente do mundo delas, tão limpo quanto se nunca tivessem posto os pés ali. Quando terminou de falar, ficou em silêncio. Salvatore Corvino observou por muito tempo, à luz da vela. E quando um dos outros 4 homens começou a falar, o velho levantou a mão para pará-lo. Depois assentiu. Puxou o chaveiro para si, colocou no bolso do casaco, e disse que aqueles eram os termos do acordo. Disse que entregaria a mensagem pessoalmente às outras 4 famílias, e quem quebrasse aquilo responderia a ele primeiro. Quando Rafael se levantou para ir embora, Salvatore o chamou de volta, usando o nome familiar que só os homens da geração do pai dele ainda usavam. O velho disse que o pai de Rafael, uma vez, tinha pago um preço muito alto por causa de uma mulher. Disse que tinha sentado naquela mesma mesa para calcular a compensação, muito tempo atrás. Depois tomou um gole de vinho e acrescentou que, em todos os anos que se seguiram, nunca tinha ouvido o pai de Rafael falar disso com arrependimento.
Rafael ficou parado no centro do restaurante vazio, cercado de cadeiras de cabeça para baixo sobre as mesas, e não soube como responder, porque, até aquela noite, ainda não tinha encontrado um nome para o que o tinha feito deslizar aquele chaveiro pela mesa. Enquanto os homens sentados ao redor da mesa coberta de branco na Hanover Street dividiam um cais entre si, a menos de meia hora de carro dali, a mulher cujo nome eles tinham acabado de concordar em nunca mencionar sentava no colchão do quarto dela em Chelsea, contando o dinheiro na carteira mais uma vez. Clara Whitfield não tinha voltado para a casa de Brooklyn desde aquela manhã. Não ousava. Na cabeça dela, o que tinha acontecido era simples e inevitável. Tinha se levantado no meio de uma igreja cheia das pessoas mais poderosas do estado e arruinado o casamento do patrão dela diante de todo mundo. Ninguém mantinha uma empregada que tinha feito aquilo, e ela não esperava que alguém viesse dizer o contrário. Só dobrou o uniforme cinza até ficar perfeitamente liso, colocou na cabeceira da cama, e parou de ir trabalhar. Na segunda-feira de manhã, o senhorio bateu na porta dela. Não deu muita explicação. Só disse que outra pessoa já tinha alugado o quarto por um preço maior, e que ela tinha 2 dias para sair. Clara disse que o contrato dela ia até o fim do mês, e ele deu de ombros e disse que ela era bem-vinda a processá-lo, se quisesse. Os dois, parados naquela porta, sabiam perfeitamente bem que uma mulher como ela nunca processaria ninguém. E assim as 48 horas começaram a correr. Na manhã seguinte, Clara deixou a filha com a senhora Margarite, a auxiliar idosa da igreja que tinha conhecido no dia do casamento, a mulher de mãos enrugadas, voz rouca, em um apartamento pequeno e quente atrás da cozinha da paróquia. A senhora Margarite disse que a criança podia ficar o dia inteiro, se preciso. Tinha biscoitos. Tinha televisão, e precisava de alguém para sentar e ouvir as histórias dela. Noel sentou numa cadeira na cozinha da senhora Margarite, as pernas balançando sem tocar o chão, segurando botões, o cavalo de pano, colorindo e rindo porque a senhora Margarite ficava pronunciando o nome do cavalo errado. A menininha não tinha ideia de para onde a mãe estava indo. Clara foi até o prédio da autoridade habitacional da cidade requerer abrigo emergencial. Ficou numa fila dentro de um corredor comprido que cheirava a papel velho e produto de limpeza, cercada de outras mães, outros idosos, e outros que também seguravam um pacote de documentos e uma esperança bem frágil nas mãos. Ficou ali quase a manhã inteira. Quando chegou a vez dela, disseram que o pedido precisava ser entregue lá em cima, no último escritório no fim do corredor. O elevador estava em manutenção. Clara olhou para a escada e começou a subir. Conseguiu subir 2 andares antes de precisar parar, pressionar a palma no centro do peito, e começar a contar em silêncio, exatamente como fazia toda manhã nos degraus de pedra. Mas dessa vez, os números não ajudaram. O coração dentro do peito dela não conseguia encontrar o caminho de volta. Bateu várias vezes seguidas em pânico, depois perdeu uma batida antes de continuar disparado, e o corredor diante dela se inclinou enquanto a escuridão fechava das bordas para o centro. As pessoas disseram que ela caiu bem devagar, quase como se estivesse só sentando, a mão ainda segurando os papéis do pedido. A presença da senhora Dora Kessler ali foi coincidência, embora não totalmente. Ela tinha passado 2 dias procurando Clara, tinha ido até o quarto em Chelsea, e encontrado uma fechadura nova na porta, tinha perguntado aos vizinhos, e tinha sido informada de que Clara tinha dito que ia requerer moradia. A senhora Dora chegou bem na hora de ouvir as pessoas gritando umas para as outras no topo da escada. Foi ela quem chamou a ambulância, quem sentou ao lado da maca durante a viagem inteira, e quem mais tarde ligou para a senhora Margarite e disse a ela para falar que a mãe da criança estava se sentindo um pouco mal e tinha ido ver um médico. Noel acreditou na hora, porque, para uma criança de 4 anos, ir ao médico era tão comum quanto ir ao mercado. No hospital, fizeram exames que Clara nunca tinha feito na vida. Depois um médico jovem sentou ao lado da cama dela, apoiou uma pasta de papéis no colo, e disse que o coração dela carregava um defeito que ela tinha desde antes de nascer, algo que deveria ter sido descoberto ainda na infância. Disse que causava disparo e parada no batimento, e que ninguém conseguia prever o dia em que poderia parar de vez. Disse que um pequeno dispositivo precisava ser implantado no peito dela para o coração não perder o caminho. Depois disse o custo. Clara ouviu o valor, assentiu, e agradeceu muito educadamente. Na tarde seguinte, assinou os papéis pedindo alta. Assinou com a letra cuidadosa de alguém que raramente precisava escrever o próprio nome. A enfermeira ao lado da cama perguntou se ela entendia que estava recusando o tratamento. Clara disse que entendia. A enfermeira perguntou de novo por quê,
e Clara Whitfield sentou na beira da cama, os pés ainda sem os sapatos, o cabelo ainda úmido de suor, e disse à enfermeira que, se assinasse os papéis do tratamento agora, a dívida não morreria com ela. Continuaria. Seguiria a filha dela e se agarraria à vida da criança antes dela ter chance de crescer. Depois disse que preferia deixar este mundo sem dever nada a ninguém, do que deixar a filha crescer debaixo da sombra de uma dívida que nunca tinha contraído. A senhora Dora Kessler ligou para ele do corredor da emergência, e conseguiu dizer só uma frase antes que a voz falhasse. Rafael Duca chegou ao hospital com a roupa que estava usando em casa, sem paletó nem sobretudo, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos, e as pessoas na recepção o viram passar sem reconhecer quem era. Encontrou Clara na emergência, atrás de uma cortina azul, sentada na beira da cama, com os sapatos já calçados e os papéis de alta no colo. Não fez uma única pergunta. Se virou, andou direto até o balcão de faturamento no fim do corredor, e falou com o gerente ali por vários minutos, na voz calma que usava para tudo. Ninguém ouviu o que ele disse, mas 6 minutos depois, uma enfermeira empurrou uma cadeira de rodas atrás da cortina azul e disse à senhorita Whitfield que um leito lá em cima estava pronto, que ela devia subir e descansar, e que todas as despesas tinham sido resolvidas. Clara se apoiou na cama e ficou de pé, e disse não. Disse que não podia permitir aquilo, implorou para ele não fazer isso, e repetiu aquelas palavras várias vezes, cada vez mais baixo, porque no meio da terceira frase já tinha ficado sem fôlego. Disse a ele que não podia pagar de volta, que ele não entendia que, se pagasse $1 por ela, ela devia $1 a ele, e aquela dívida acabaria seguindo a filha dela. Rafael escutou até ela terminar. Depois disse a ela que só tinha pago pelo leito e pelo atendimento de emergência, nem um centavo a mais. Que era uma despesa que qualquer pessoa cobriria para alguém que tinha desmaiado no corredor de um prédio público, e que ele não interferiria em mais nada. Não mencionou a cirurgia. Sabia que ela não tinha assinado o termo de consentimento. E sabia que, se tentasse forçar, ela sairia daquele hospital naquela mesma noite, mesmo que precisasse descer engatinhando cada degrau. Lá em cima, depois que Clara tinha sido acomodada na cama e os eletrodos de monitoramento tinham sido colocados no peito dela, uma enfermeira trouxe a bolsa de pano dela para inventariar o conteúdo, conforme a política do hospital. Tirou cada item e leu em voz alta para o registro. Um pote de plástico de comida, um celular de tampinha com bateria morta, uma caixinha de metal com ferrugem nos cantos, que a enfermeira sacudiu levemente antes de anotar como recipiente de metal fechado, e uma carteira de couro cuja capa externa tinha descascado completamente. Quando a enfermeira abriu a carteira para contar o dinheiro, um papel dobrado em 4 caiu no chão e deslizou até a ponta do sapato de Rafael. Ele se abaixou e o pegou. Devia ter só devolvido, mas o papel tinha caído parcialmente aberto, e os olhos dele já tinham capturado a primeira linha, e depois disso ele não conseguiu parar de ler. Era um pedaço de papel quadriculado arrancado de um caderno de criança, coberto pela letra cuidadosa de alguém que raramente tinha motivo para escrever, com algumas palavras pressionadas tão fundo na página que o papel tinha rasgado. Começava com as palavras, para quem encontrar este bilhete. Depois dizia, se eu não voltar para casa, por favor encontrem uma família gentil para a menininha. Dizia que o nome dela era Noel, que tinha 4 anos, que usava óculos porque os olhos dela viam as coisas um pouco desalinhadas, e que ela não dormia sem o cavalo de pano. Dizia que ela era uma criança muito boa. Não pedia muito. Comia pouco, não era manhosa, e só fazia muitas perguntas, então, por favor, tenham paciência e respondam a ela. Depois, na última linha, onde a letra se inclinava fortemente, dizia, por favor, não digam a ela que a mãe dela a abandonou. Rafael Duca ficou no meio do quarto de hospital com aquele papel na mão. E não se moveu pelo que a enfermeira, mais tarde, lembraria como muito tempo. O homem que tinha sentado na frente de gente implorando pela vida. O homem que tinha colocado um relógio na mesa e contado o tempo. O homem que tinha acabado de empurrar um cais inteiro sobre uma toalha branca com 2 dedos, ficou parado ali, e pela primeira vez na vida não soube o que fazer com as mãos. Então fez a única coisa que conseguiu pensar. Dobrou o papel com cuidado, seguindo as velhas dobras já gastas de tanto ser aberto e fechado demais, e o colocou de volta no compartimento da carteira de onde tinha caído. Depois colocou a carteira sobre o criado mudo, como um homem devolvendo algo que não tinha direito de tocar. A enfermeira saiu e fechou a porta atrás dela. Rafael puxou a cadeira de plástico do canto do quarto, colocou ao lado da cama, e sentou, os cotovelos apoiados nos joelhos. E por muito tempo, nenhum dos dois falou.
Além da janela, as luzes da cidade tinham se acendido. Então ele começou a contar, falando do jeito de alguém que nunca tinha contado essa história a ninguém. Disse que a mãe dele tinha morrido naquele mesmo prédio, no andar acima das cabeças deles. Disse que tinha reservado um andar inteiro para ela. Tinha chamado especialistas cujas consultas normalmente exigiam 6 meses de espera, pago máquinas cujo propósito nem ele entendia, e ficado no corredor falando com gente de jaleco branco na mesma voz que fazia a cidade inteira se inclinar para escutar. E ainda assim, noite após noite, tinha ficado sentado ali, vendo a mulher que o tinha dado à luz ficar menor debaixo de um cobertor branco, como uma vela se consumindo que ninguém tinha permissão de tocar. Disse que, pela primeira vez na vida, tinha entendido que existiam portas que dinheiro não conseguia abrir, e tinha ficado diante de uma porta assim por semanas, sem conseguir fazer nada além de esperar. Depois contou a Clara o que a mãe tinha dito nos últimos dias dela. Não repetiu as palavras exatas. Só disse que ela tinha dito a ele que ele podia fazer uma cidade inteira baixar a voz ao dizer o nome dele. Mas sempre haveria uma coisa que ele nunca poderia comprar, e era o olhar de alguém que olhasse para ele sem ver o que ele era capaz de fazer com elas. Disse que ela tinha adormecido depois de dizer aquelas palavras, e ele tinha ficado ali por muito tempo. E, mesmo anos depois, ainda estava sentado dentro daquela frase, sem conseguir encontrar o caminho para sair. Clara escutava com os olhos fixos no teto. Depois fez a ele a pergunta que carregava dentro dela desde a tarde em que tinha ficado escondida atrás do armário alto no fim do corredor do segundo andar. Perguntou se ele já tinha tirado a vida de alguém. Perguntou numa voz calma que não tremia, e não virou a cabeça para olhar para ele. Rafael Duca não respondeu na hora. Podia ter mentido. Já tinha mentido para gente muito mais poderosa do que ela, muitas vezes, e sabia que ela acreditaria em qualquer coisa que ele dissesse, porque estava deitada numa cama que ele tinha acabado de pagar. Foi exatamente por isso que ele não mentiu. Disse, 3 pessoas. Disse que tinha 21 anos. Não acrescentou mais nenhuma palavra, não disse onde, não disse como, e não explicou o motivo, embora esse motivo estivesse bem atrás da cicatriz na mandíbula dele. Só disse 3 pessoas quando eu tinha 21 anos, depois ficou em silêncio, e deixou aquela resposta ficar entre os dois naquele quarto de hospital. Depois acrescentou que não estava pedindo perdão a ela. Disse que ela não tinha direito de perdoá-lo, porque não era uma das pessoas que ele tinha prejudicado, e que a ideia de buscar alívio numa pessoa inocente o enojava. Disse que só estava pedindo uma coisa, e não estava pedindo como o homem que tinha pago a conta do hospital dela. Disse que um dia a menininha ia crescer e ouvir essa história em algum lugar, na escola, na rua, ou da boca de alguém querendo machucá-la. Pediu que, se esse dia chegasse, e se ele ainda estivesse por perto deles, Clara não deixasse Noel ouvir isso de um estranho. Que ela deixasse ele mesmo sentar e contar à menina. Clara ficou em silêncio por muito tempo depois disso. Depois virou a cabeça no travesseiro, olhou para ele, e disse que havia algo que a assustava, mas não era o que ele tinha feito com aquelas 3 pessoas. Disse que, a vida inteira, as pessoas falavam com ela em palavras escolhidas para caber na posição dela. Diziam para ela não se preocupar, diziam que estava tudo bem, e diziam que certos assuntos não eram da conta dela. Mentiam para ela sobre o salário, sobre o contrato do quarto, e sobre quando o aquecedor seria consertado. Disse que já tinha se acostumado a ouvir versões da verdade cortadas até o ponto que alguém como ela era considerada forte o bastante para carregar. Depois disse que fazia muito tempo, tanto tempo que não conseguia lembrar a última vez, desde que alguém tinha sentado e contado a ela uma verdade daquele peso, como se ela fosse um ser humano digno de ouvi-la. Disse a ele que era isso que realmente a assustava. Depois agradeceu bem baixinho, e virou o rosto para a parede, porque não queria que ele visse os olhos dela. Ele veio na tarde seguinte, exatamente quando Rafael tinha descido para fazer uma ligação, e aquilo não foi coincidência. O homem de cabelo grisalho bateu 2 vezes, bem baixinho, depois entrou carregando uma pasta de couro fina, a camisa branca abotoada até o colarinho, e os óculos de armação de metal escorregando um pouco pelo nariz. Se apresentou pelo cargo oficial antes de dizer o nome, como gente da área do Ministério Público costumava fazer, e lembrou Clara de que não tinha violado lei nenhuma. Só tinha sido convidado num casamento que nunca aconteceu. Depois puxou a cadeira, sentou no mesmo lugar que Rafael tinha ocupado na noite anterior, e disse que tinha vindo para ajudar. Falou bem devagar e bem claramente, na voz de um homem recitando orações num domingo de manhã. Disse que tinha perseguido esse caso por muitos anos, que a mulher que devia servir de testemunha dele já não era mais útil,
e que agora ele precisava de outra pessoa, alguém que tinha morado naquela casa, alguém que limpava o corredor do segundo andar, alguém que tinha ficado atrás do armário alto numa tarde de chuva e escutado uma conversa na biblioteca. Revelou aquele detalhe com perfeita compostura, e Clara entendeu na hora que ele tinha investigado ela muito mais a fundo do que ela imaginava. Depois abriu a pasta de couro e colocou uma pilha de papéis sobre o cobertor. Não tinha trazido dinheiro vivo. Não era tolo o suficiente para fazer isso. E o que ele tinha trazido era muito mais cruel do que dinheiro. Falou do Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Falou de um nome novo, uma cidade nova em outro estado, e uma casa de verdade, em vez de um quarto com uma mancha de umidade em formato de mapa na parede. Virou para a página seguinte e falou do seguro de saúde federal, dizendo que a cirurgia que ela tinha acabado de recusar seria feita em semanas, e ela não precisaria pagar um único centavo nem dever nada a ninguém. Depois virou para a última página e falou sobre a criança. Falou de um fundo de educação garantido que cobriria ela até a faculdade. Disse que a menininha receberia óculos novos todo ano, teria médicos, e cresceria num lugar onde ninguém sabia de quem eram os pisos que a mãe dela um dia limpou. O preço, disse ele, era só uma assinatura no fim da página. Depoimento sob juramento, e depois desaparecimento permanente de Boston. Sem voltar, sem ligações, sem cartas a ninguém, nunca mais. Depois tirou uma caneta e colocou na mão dela. Clara Whitfield ficou ali olhando para o papel sobre o cobertor, e dentro da mente dela havia, com clareza angustiante, a imagem da filha usando óculos do tamanho certo, sentada num quarto com aquecedor funcionando, segurando um caderno novo. Pensou no próprio coração. Pensou no pedaço de papel quadriculado dobrado em 4 dentro da carteira. Pegou a caneta e escreveu a primeira letra do próprio nome, um C inclinado e trêmulo, cuja curva não estava completa. Depois parou, porque naquele exato momento pensou num homem sentado numa cadeira de plástico laranja no corredor de uma clínica, entre mães jovens, o casaco no colo, esperando a manhã inteira por uma criança resfriada que não era filha dele. Pensou na mão que tinha dobrado um pedaço de papel seguindo as velhas dobras e devolvido para a carteira dela. Clara colocou a caneta sobre o cobertor. Disse ao homem de cabelo grisalho que tinha havido uma vez na vida dela em que as pessoas tinham colocado um valor nela e a usado numa troca. Disse que, quando tinha 19 anos, uma dívida do pai tinha sido apagada, e ela tinha sido entregue para saldar aquela dívida. Disse que, durante todos aqueles anos, tinha acreditado que esse era o valor dela, que alguém como ela sempre podia ser reduzida a um número na mesa de outra pessoa. Depois olhou direto para os óculos de armação de metal e disse a ele que ele tinha calculado errado. Disse que ele tinha acabado de trazer a ela um preço muitas vezes maior do que o colocado nela todos aqueles anos atrás, e isso não fazia ela se sentir mais valiosa. Só fazia ela entender que, nas duas ocasiões, as pessoas estavam fazendo a mesma coisa. Disse que ela não podia ser trocada. Depois empurrou a pilha de papéis do cobertor para o chão e pediu para ele sair do quarto. A cirurgia aconteceu numa manhã no começo de maio, e Clara Whitfield assinou o termo de consentimento com aquela mesma letra cuidadosa. Depois que a senhora Dora Kessler tinha sentado ao lado da cama dela por uma noite inteira e explicado que o pagamento vinha de um fundo de assistência médica estabelecido pela família Duca para trabalhadores do porto, que aquele fundo tinha nome, registros oficiais, e outros beneficiários, e que aceitar a ajuda dele não significava dever nada a ninguém. Rafael tinha organizado dessa forma de propósito, porque tinha aprendido com ela que, para algumas pessoas, dignidade era a última posse que restava, e o único jeito de ajudar era não exigir que pagassem com ela. Durante os meses de recuperação que se seguiram, Clara e Noel moraram na casa de hóspedes atrás do jardim de Brooklyn. E, pela primeira vez na vida, Noel tinha um quarto com aquecedor funcionando. Então, numa noite fresca de setembro, Rafael passou pela sala de estar e encontrou a menininha sentada no chão diante do parapeito da janela, com 3 pedrinhas arrumadas numa fileira. Ele sentou no chão ao lado dela, abraçou os joelhos, e, pela primeira vez em meses, perguntou a ela quem eram as 3 pedrinhas. Noel empurrou os óculos para cima do nariz e apontou para elas uma por uma, com grande seriedade. Essa é a mamãe. Essa sou eu. E essa é você. Rafael ficou em silêncio. Perguntou há quanto tempo era assim. A menininha disse, desde que você me deu a poltrona. Depois abriu a palma da mão, tirou outra pedrinha, colocou no fim da fileira, e disse, essa é a casa. Porque mamãe guarda a chave de uma casa dentro da caixinha. Eu vi, mas não vou contar para ninguém.
Na porta atrás deles, Clara ficava parada com uma toalha ainda pendurada na mão, e ela devagar afundou no chão. Naquela noite, abriu a caixinha de metal na frente de outra pessoa pela primeira vez. Dentro havia só uma chave de latão manchada e uma fotografia desbotada de uma casa de madeira com uma varanda torta, numa cidade de mineração de carvão na Virgínia Ocidental. Disse que tinha sido a casa da mãe dela, que o banco tinha tomado depois que o pai dela a usou como garantia das dívidas, e que a última dívida dele tinha levado ao casamento arranjado para ela quando tinha 19 anos. Depois de anos de sofrimento, finalmente escapou uns invernos depois, aos 23, com uma bolsa de pano e uma criança crescendo dentro dela. Disse que sabia que a casa não existia mais e tinha sido demolida havia muito tempo. Guardava a chave só para lembrar que uma vez existiu um lugar que ela podia chamar de lar. Na semana seguinte, Benedetto Sartori colocou um arquivo grosso sobre a mesa da biblioteca, um que tinha mandado silenciosamente montar depois do dia na igreja, porque era conselheiro, e o dever dele era saber de tudo sobre qualquer um que entrasse naquela casa. Rafael estudou por um bom tempo. Depois empurrou de volta para Benny sem abrir, e disse ao velho para destruí-lo. Disse que aquela mulher tinha sido roubada de quase tudo na vida, e a única coisa que restava a ela era o direito de decidir sozinha quando e para quem contaria a própria história, e ele não tinha direito nenhum de tirar isso dela também. Na primavera seguinte, Rafael Duca fez algo que nenhuma das 5 famílias esperava. O cais número 9 um dia tinha sido um preço que ele foi obrigado a pagar, mas dessa vez foi completamente diferente. Ninguém o obrigou. Ninguém exigiu mais nada. Ele sentou com o conselho por escolha própria, e entregou a maior parte do que restava sob o controle dele, as rotas de transporte, os sindicatos, e tudo que o pai dele tinha passado a vida inteira construindo, em troca do direito de sair daquele mundo sem ninguém derramar sangue. Manteve os restaurantes no North End. Algumas pessoas naquele mundo disseram que ele tinha perdido o juízo. Benny só disse que sempre tinha achado que o menino se tornaria o pai. Só para descobrir que ele tinha se tornado a mãe. E numa noite de verão, na cozinha atrás de um restaurante pequeno na Hanover Street, depois que os últimos clientes tinham ido embora, um homem com as mangas da camisa dobradas ficava de pé lavando louça na pia, uma mulher ao lado secava cada prato e colocava na prateleira, e uma menininha de óculos sentava no balcão, as pernas balançando, segurando um cavalo de pano desbotado, e contando uma história longa, sem começo nem fim, enquanto os 2 adultos assentiam como se entendessem cada palavra. Então o homem secou as mãos, tirou uma caixinha pequena do bolso, e a deu à mulher. Não tinha uma aliança dentro. Tinha uma pedrinha cinza envolta em prata. A terceira pedrinha. Naquela noite, a garrafa de vinho que o pai dele tinha guardado para o dia do casamento do filho finalmente foi aberta, e, pela primeira vez em todos aqueles anos, o copo servido naquela noite não foi jogado fora na manhã seguinte. Há 3 coisas que essa história espera deixar com você. Primeiro, aprenda os nomes das pessoas que limpam para você, fazem seu café, e levam seu lixo. Porque, naquela casa de 22 cômodos, a única pessoa capaz de salvar o patrão era exatamente aquela por quem ele passava todo dia. Segundo, coragem não significa não ter medo. Significa saber exatamente o que você tem a perder, e ainda assim abrir a boca para dizer a verdade. E terceiro, a pessoa menor na sala é muitas vezes quem enxerga com mais clareza, porque as crianças ainda não aprenderam a arte adulta de olhar para o outro lado. Se essa história tocou algo no seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que você acha que pode precisar ouvir isso hoje à noite, e se inscreva no nosso canal para mais histórias como essa todo dia. A gente adoraria saber como a história de hoje fez você se sentir, e qual momento deixou você sem palavras. Então deixe um comentário abaixo, porque a gente sinceramente quer ouvir os sentimentos que vêm do lugar mais fundo do seu coração. Desejamos a todos que assistem esse vídeo saúde duradoura, felicidade, e paz em cada dia da vida. Até logo, e a gente se vê no próximo vídeo.